O vídeo tem locução em off, ele mostra ícones, desenhos e o letreiro, reforçando trechos da locução. Tela retangular e horizontal lilás, aparecem ilustrações de rostos de pessoas diversas. Forma-se a frase: juntas e juntos fazemos a psicologia no dia a dia. Vamos falar sobre um tema que costuma levantar muitas dúvidas entre as psicólogas e os psicólogos e está entre as principais queixas da Comissão de Ética do Conselho: a produção de documentos psicológicos. Você sabia que existem regras para a elaboração de documentos produzidos por psicólogas e psicólogos em seu exercício profissional? Capa do Código de Ética Profissional no centro da tela. Páginas do Código de Ética passam na vertical, de baixo para cima. Essas regras estão na resolução do CFP número 06 de 2019. É muito importante conhecê-las. Vamos explicar neste vídeo os princípios fundamentais que devem estar presentes nas diversas produções escritas. Princípios fundamentais da produção de documentos psicológicos. Princípios técnicos-científicos. Os princípios técnicos-científicos apontam que devemos usar somente métodos e técnicas reconhecidos, sempre considerar a natureza dinâmica dos fenômenos psicológicos, avaliar a relação entre a demanda e a finalidade do documento. Devem constar informações fundamentais, trazer dados baseados no registro documental, prontuário psicológico e referências bibliográficas. Princípios da linguagem escrita. Os princípios da linguagem escrita apontam que o documento deve ser preciso, objetivo, impessoal e baseado na norma culta, estar em terceira pessoa, ter sequência lógica, além de ser compreensível à destinatária. Não cabe somente transcrever as falas das pessoas. É preciso articular os dados trazidos com análise e posicionamento. Princípios éticos. Os princípios éticos apontam que devemos observar o Código de Ética e os valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assumir somente atividades para as quais estejamos capacitadas e verificar se há possíveis impedimentos à continuação do atendimento. Ao atuarmos em equipe multiprofissional ou no atendimento de crianças ou adolescentes, devemos compartilhar somente informações que possam beneficiar o serviço prestado. Lembrando que é obrigatório o fornecimento dos documentos decorrentes dos serviços prestados sempre que solicitados. Você sabia que, embora a resolução CFP número 6 de 2019 defina 6 modalidades de documentos, há outros documentos que podem ser emitidos no exercício da psicologia? Mas atenção! Todos os documentos precisam seguir os princípios da resolução e devem constar informações importantes como título, por exemplo, declaração, parecer ou outro. Nome da pessoa ou instituição atendida, nome da solicitante, a finalidade do documento. Aqui é necessário especificar, não pode ser para os devidos fins. É importante reforçar que o documento não poderá ser utilizado para uma finalidade diferente. Cidade, data, horário e duração do atendimento. O carimbo ou os dados de identificação da psicóloga, com o nome completo, a palavra psicóloga ou psicólogo e o número do CRP com a regional. Folha de caderno em branco no centro da tela. Aparece escrito na folha a utilização do CID ou do DSM em letras roxas. O escrito é carimbado com a palavra facultativo em vermelho. Abaixo, em letras vermelhas, aparece escrito que ambos não podem ser usadas na declaração. Assinatura da profissional, a utilização do CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, ou do DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é facultativa e deve ser autorizada pela usuária. Mas atenção, ambos não podem ser usados na declaração. Agora, vamos falar das modalidades de documentos especificadas na Resolução CFP número 6 de 2019. Folha de caderno em branco no centro da tela com o título Declaração.
Aparecem escritos em letras roxas para em seguida serem riscados da folha. Sintomas ou estados psicológicos. Declaração. Começamos pela declaração, que é um documento sucinto cuja finalidade é registrar informações sobre o comparecimento da pessoa atendida e da acompanhante, o acompanhamento psicológico realizado ou em realização, o tempo de acompanhamento, os dias e horários. Atenção! Na declaração não devem ser registrados sintomas ou estados psicológicos. Atestado psicológico. O atestado psicológico é resultante de avaliação e diagnóstico que certifiquem uma condição psicológica. A finalidade pode ser justificar faltas e impedimentos, como o afastamento do trabalho por até 15 dias, a aptidão ou a inaptidão para atividades, como manuseio de armas ou dirigir veículos. A estrutura do atestado psicológico deve conter também a descrição das condições psicológicas. Relatório psicológico. O relatório psicológico comunica processos de trabalho realizados ou em andamento de forma descritiva e detalhada. Este documento não tem como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Alguns exemplos são os relatórios de visita domiciliar e os de encaminhamento para solicitação de ampliação de número de sessões para planos de saúde. A estrutura do relatório psicológico deve conter também a descrição da demanda, os procedimentos usados, as análises e as conclusões. Relatório multiprofissional. O relatório multiprofissional é resultado de elaboração conjunta e é de responsabilidade compartilhada com profissionais de outras áreas. Este documento pode ser informativo, de encaminhamento, de mediação de conflitos, entre outros. Nas áreas da saúde, assistência social e no judiciário, se utiliza muito a nomenclatura relatório psicossocial, que não está vedada. Este documento tem a estrutura parecida com a do relatório psicológico, mas precisa registrar os nomes completos de todas as profissionais que o produziram e descrever os procedimentos ou técnicas privativas da psicologia separadamente. A conclusão pode ser conjunta. Laudo psicológico. O laudo psicológico contém o resultado de um processo de avaliação psicológica e é produzido para amparar decisões. Na estrutura deste laudo, devem constar também a descrição da demanda, os procedimentos utilizados, as análises e as conclusões. Parecer psicológico. Fundo roxo com o título Parecer psicológico. A palavra sujeito é riscado do parecer psicológico. Por fim, o parecer psicológico é um documento que não diz respeito a um sujeito, mas a uma questão-problema ou documento. Ele implica uma análise técnica que responde a uma questão-problema ou a documentos do campo psicológico para elucidar dúvidas que interferem na decisão da solicitante. O resultado pode ser indicativo ou conclusivo e a estrutura é semelhante à do laudo psicológico. Você sabia que os documentos digitais ou físicos devem ser guardados por pelo menos 5 anos? À esquerda, um envelope de papel pardo guarda o documento de papel. À direita, um ícone da pasta guarda o arquivo zip. A guarda destes documentos é de responsabilidade da psicóloga e da instituição na qual se deu a prestação do serviço. Por lei e por determinação judicial, o prazo pode ser ampliado. Desenho animado de duas mulheres sentadas a uma mesa. A mulher da esquerda está diante de documentos. A mulher à direita mexe a cabeça concordando com o que a outra fala. O documento deve ser entregue diretamente à usuária e ao usuário da prestação do serviço psicológico, ao responsável legal ou ao solicitante em entrevista devolutiva. Ao solicitante, cabe apenas receber informações essenciais para o objetivo do trabalho realizado, como já falamos no vídeo anterior, por exemplo, para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação ou para porte de armas. É obrigatório que a profissional solicite e guarde o protocolo de entrega do documento. O prazo de validade deve ser indicado no último parágrafo do documento.
Não havendo norma a respeito, considere os objetivos, os procedimentos e a natureza dinâmica do serviço prestado, da análise e da conclusão. No caso da produção de relatório ou laudo psicológico, surge um círculo azul claro com um ponto de exclamação branco em seu centro. A palavra obrigatório gira em volta do círculo. A entrevista devolutiva é obrigatória. Caso não a consiga, a psicóloga deve apresentar justificativa à atendida ou ao atendido. Psicóloga, caso você vá elaborar algum destes documentos, lembre-se de consultar a Resolução CFP número 6 de 2019. Tela branca com o logo da gestão do CRP São Paulo no centro da tela. Frase: a psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos. Assista também pela hashtag para todos verem na descrição do vídeo. Fim da audiodescrição.